Mas antes de ler o 2, eu quero ler capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte, que a sabedoria é a coisa principal. E ele indica para nós: adquire, pois, a sabedoria, compre ela, sim, com tudo o que você possui, troque por conhecimento. E no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, já começa: filho meu, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo, eu esconder com você os meus mandamentos, para fazeres, se você fizer isso, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Quando aceitamos as palavras de Deus e escondemos conosco, estamos fazendo atentos os nossos ouvidos à sabedoria de Deus. E assim inclinares o teu ouvido ao entendimento, se clamares por conhecimento, versículo 3, e por inteligência, alcançarás a tua voz, você vai receber. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Glória a Deus. Então a palavra está falando aqui que nós temos que buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus. E nós temos que buscá-la não de qualquer forma, mas com intensidade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para viver a vida que Deus tem para nós. Então ele está falando: se nós aceitarmos as suas palavras e guardarmos no nosso coração, essa sabedoria já começa a vir sobre as nossas vidas. E nós já iniciamos o entendimento e o conhecimento do Senhor. E nos tornamos assim pessoas mais inteligentes. Deus abençoe. E já nos tornamos mais inteligentes, porque escolhemos a boa parte, escolhemos aquilo que é eterno, entendemos que há algo maior preparado, há algo maior construído. Então nós que tememos ao Senhor, que buscamos a palavra de Deus, já começamos a ser mais inteligentes. Porque aquele que sabe que existe um risco, um perigo, um castigo e foge, ele já é mais inteligente do que aquele que simples anda sem pensamentos e acaba tropeçando, acaba sendo vítima de algo. Então a Bíblia nos mostra aqui que precisamos buscar ela como a prata, como a tesouros. E ela já nos mostra como que nós fazemos isso. Quem dá a sabedoria ao homem é o Senhor. Então nós já temos a fonte onde buscar a sabedoria. Nós já sabemos que ela existe, nós já temos a fonte. E quando você vai no Senhor pedindo a Ele sabedoria, você de certa forma já é mais sábio do que muitos. Tem muitas pessoas que sabem onde está a cura, a força, a sabedoria, a vida, sabem onde está o bem e não vai, não toma posse, não vai atrás. Sabe que as coisas erradas castiga, tem punição e acaba fazendo mesmo assim. Então não há inteligência dessas pessoas. Mas quando nós buscamos do Senhor a sabedoria, ó Deus, me dá. Agora, como nós buscamos a sabedoria? Como nós conseguimos? A Bíblia está falando para nós que a sabedoria vem da boca do Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a sabedoria vem da boca, da palavra de Deus. Quando nós lemos, entendemos, levamos a sério essa palavra, ela nos faz mais sábios. Quanto mais entendemos, quanto mais praticamos, quanto mais vivemos, quanto mais conhecemos dessa palavra, mais sábios nós nos tornamos. Mais sabedoria nós temos para andar na vida. Então nós temos que buscar na palavra de Deus. E é nos cultos que nós ouvimos a palavra de Deus, que aumenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé, que nos traz conhecimento e entendimento da palavra de Deus. O melhor lugar para nós conhecermos a palavra de Deus é nos cultos, porque aqui ela é ministrada, ela é ouvida, ela é cantada, ela é orada, e ela se torna presente em nossas vidas. E quanto mais nos alimentamos dela, mais ela cresce em nós. Quanto mais nós ouvimos essa palavra,
mais a nossa alma se enche do conhecimento de Deus, da sabedoria, do entendimento de Deus. Porque a cada culto, a palavra é ministrada, nós entendemos um pouquinho melhor, ela fala de alguma área da nossa vida, de alguma forma nosso de viver que precisa ser mudado. E à medida que nós aprendemos e acertamos isso, nós nós vivemos algo diferenciado. Porque quando praticamos algo diferente acontece, é gerado na nossa vida. Ação e reação. Isso é até humano. Então, quanto mais a nossa alma conhece, se enche do Senhor, a Bíblia até fala, provai e vede, melhor nós vivemos. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós gravamos a mensagem, mais nós gravamos os versículos, de tanto ouvi-los, não é assim? Tem versículo, igual tem música aí, sem querer você grava, de tanto ouvir, passa nas rádios, eles fazem isso, massacram a mente das pessoas com a música como se ela fosse a mais pedida, para que aquela letra penetre na mente de várias pessoas. Eles promovem aquilo para deturpar uma sociedade. E Deus quer, através da reunião dos seus filhos, propagar a sua palavra para que ela se torne verdade, se torne fixa, firme, alicerce em nossa mente. Então, quanto mais estamos nos cultos ouvindo ela, mais fresca ela está na nossa memória. E melhor decisões nós tomamos a cada necessidade. Todos os dias nós somos tentados, provados, nós somos testados a fazer as escolhas certas, a tomar as posturas certas. E quanto mais fresca na nossa mente tiver a palavra de Deus, melhor é o nosso entendimento da vontade, do querer, dos direitos, dos deveres que nós temos diante de Deus. É assim que nós adquirimos o entendimento dos santos. Pensamos como santos, quando nós entendemos como os santos viveram, com o que os santos faziam e qual é a vontade dos santos. Então, para que isso torne realidade na nossa mente, nós precisamos fortalecer esse laço, fortalecer esse elo, para que possamos entender melhor a vontade de Deus. E é assim que começa a vida com Deus. O primeiro passo é esse: você temer ao Senhor. Aquele que não teme a existência de um Deus, ele não busca. Aquele que não teme a existência de Deus, o castigo de Deus, ele não leva a sério a sua palavra. E assim, ele vive uma vida destrutiva, se destruindo a cada dia, porque ele não sabe nem usar a vida que Deus deu a ele, porque ele não conhece o manual do Criador para si. Mas quando tememos ao Senhor, começa o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, será que Deus existe? Se Deus realmente existe, ele pode fazer isso, a palavra de Deus é verdadeira. Essa pessoa se torna mais inteligente, porque ela evita sobre a vida dela o mal. Porque ela, no temor de Deus, não, se Deus existe, essa palavra é verdadeira, se eu fizer isso, vai cair sobre a minha vida, então não vou fazer. Ela muda a postura e já começa a seguir coisas que não desagradam a Deus, para que o castigo não venha sobre ela. Então, na maioria das vezes, começa assim, com um temor. O temor é um medo controlado, é um medo não do Deus, mas da consequência de um castigo possível. Então, ter esse temor já é o começo da sabedoria. Temer o castigo nos leva a prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos atos, para não incidir, para não cair nesse castigo, para não ser punido por esse castigo. Então essa atenção e esse cuidado já começa a fazer da pessoa diferente. E ela começa a buscar entender mais o que pode ser prejudicial à vida dela. E ela começa a fugir. O que mais que é errado? O que mais que pode trazer coisa ruim para a minha vida? O que mais que pode trazer destruição, castigo? E ela começa a fugir disso, evitar isso. O prudente, o sábio, ele evita essas coisas. E o mal não cai sobre a vida dele, porque ele não está despreparado. Parece que vai chover, ele leva um guarda-chuva. Parece que vai ter um alagamento, ele nem sai de casa. Então essa prudência faz a pessoa, protege a pessoa de situações que ela poderia. O desavisado cai em todas elas, em toda cilada do diabo.
porque não tomamos cuidados. Então, quando começamos a prestar atenção, nós começamos a praticar as coisas que são certas. Quando você começa a conhecer a lei, você não vai fazer o que a lei proíbe, porque você sabe que vai ter um castigo. Então, quando conhecemos a Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, isso nos leva a estarmos protegidos, não nos deixa cair no castigo e ainda nos dá direito. Quando conhecemos a palavra, ela nos mostra os nossos direitos e os nossos deveres. E se você não sabe dos seus direitos, você não toma posse deles, você não vive eles. Quando conhecemos as bênçãos que estão liberadas sobre a vida daquele que é fiel, nós começamos a buscá-las. E aí elas começam a se tornar realidade na nossa vida. E cada vez que uma palavra se cumpre, uma coisa da Bíblia se torna realidade da minha vida, eu começo a levar a sério as outras, eu começo a buscar mais, eu começo a acreditar em toda a palavra, e ela começa a tornar primazia na minha vida, e as bênçãos de Deus começam a acontecer. Se nós queremos as bênçãos de Deus, nós precisamos levar a sério, conhecer, buscar essa palavra, para poder praticá-la. Então, à medida que a gente começa a conhecer melhor a palavra, a praticar melhor e ver os resultados dela, quem começa a fazer os exercícios, no primeiro dia até sente o corpo doer, mas começa a ver os resultados e não tem mais medo, receio, mesmo que doa o exercício. Ele continua fazendo porque sabe o bem que fez para o seu corpo. E aquele que conhece os benefícios de obedecer os mandamentos de Deus, mesmo que aquilo pareça dor para a carne, mesmo que aquilo pareça privação das coisas dessa vida, ele continua seguindo porque ele sabe o bem que faz para a sua alma, a paz que traz para o seu espírito, a força que traz para o seu espírito. Então ele continua praticando. Então, quando conhecemos o benefício da palavra de Deus, conhecemos melhor a Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, nós tomamos mais cuidado com o que fazemos e começamos a viver uma vida melhor. São passos de uma caminhada, de uma jornada com Deus, onde adquirimos conhecimento dele através da palavra. Examinar as Escrituras, porque nela julgais teu poder, nela está quem fala de Cristo, do nosso Deus. Então, quando adquirimos isso, adquirimos paz para a nossa alma, segurança para a nossa alma. Quando adquirimos o conhecimento, estudamos, lemos, prestamos atenção, começamos a entender melhor e começar a praticar mais. E isso é a inteligência que conserva a nossa alma. E o Provérbios 19:8 vai dizer isso. Que é a inteligência que conserva a nossa alma, e esse achará o bem. Então, no Provérbios 16 está dizendo: porquanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro e a prata. É melhor você adquirir sabedoria de Deus do que você conseguir dinheiro, muitas riquezas nessa terra. E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. É melhor você ser prudente do que ter prata. Se você tem prata e não tem prudência, o diabo te rouba, leva ela. E muitos, infelizmente, estão se perdendo em busca de riquezas, de dinheiro fácil. Muitos estão procurando dinheiro fácil, só estão achando destruição para as suas vidas. Nós temos que procurar o certo, o correto, o com a bênção de Deus. Porque muitos buscando dinheiro fácil, riquezas dessa terra, uma vida mais regalada, mais à vontade, estão perdendo as suas almas. Estão se prendendo a pecados que condenam as suas almas. E estão sendo atropelados por pecados. Quantas pessoas a gente vê assim, buscando dinheiro, e estão lá presas em vícios, em drogas, em uma vida promíscua, uma vida destrutiva. Acha que está com prazer, acha que pode fazer, está numa ostentação, mas está atraindo sobre eles olhares dos bandidos. Não consegue ter uma vida de paz. Porque está de olho na riqueza, mas os bandidos também estão, o mal também está. Então está atraindo sobre si prejuízos para a vida. Em contrapartida, nós temos pessoas que alcançaram essas riquezas, mas que por falta de sabedoria perderam tudo. Olha quantos ganhadores de Big Brother tiveram aí que estão na miséria, estão na vida, perderam tudo que tinha, ganhadores de loteria, perderam tudo. Porque sem a sabedoria de Deus, a riqueza do mundo é destruição, é passageira, ela não cresce, ela não produz frutos, ela não traz realização, ela se perde com o tempo. E muitos se perdem porque acabam entregando a elas o coração. E nelas não tem alegrias momentâneas.
Muitos acabam amando mais a riqueza e acabam se frustrando grandemente, porque muitos, ao adquirirem a riqueza, percebem que são riquezas vazias, que não trazem consigo paz, não trazem consigo alegria, não trazem consigo segurança. Pelo contrário, põem tudo isso em risco. Mas aqueles que procuram a riqueza de Deus, pelo contrário, conseguem paz. Muitos adquirem riquezas, mas não encontram para elas apoio, amparo, segurança para suas almas, e continuam com as almas gemendo em tristeza, solidão, depressão, enquanto outros que não visam essas riquezas, mas visam riquezas espirituais, mesmo não tendo posses, condições, status, não tendo regalias, vivem uma vida alegre e feliz, porque a verdadeira alegria não está nas coisas, está interna, dentro de nós, ela brota, ela jorra dentro de nós. Então o temor do Senhor, como diz o provérbio, é o começo da sabedoria, e agir com prudência é a ciência dos santos. A ciência é o que prova as coisas. Então a prudência prova a sua sabedoria. Quando você é prudente, é prova de que você é sábio. Mas se você não é prudente, se você não vive uma vida com prudência, você não tem nada de sabedoria. E Tiago, por isso Tiago 1:5 vai nos ensinar. Aquele que tem por falta de sabedoria, se você se sente assim, se acha falto, não, eu precisava de mais, busque de Deus, peça a Deus que dá. Se lançar no rosto, Deus não lança, não é sábio, não. Deus não faz isso, pelo contrário. Ele se alegra quando seus filhos buscam dele um grande tesouro. Porque sabedoria só vem de Deus, tanto é que o princípio dela é temer a Deus. Sem Deus não há sabedoria, há conhecimento humano que é desperdício de vida. Conhecimento só presta quando você tem o conhecimento de Deus. Porque senão fica uma lata vazia, que só faz barulho. Para produzir fruto, você precisa entender que há algo mais do que essa vida. E quando você entende que há algo a mais do que essa vida, você entende que tem regras, leis espirituais, e você começa a viver com enxergar os tesouros de Deus. Então, para conhecer a verdade que nos liberta, nós precisamos buscar de Deus a sabedoria. E Ele quer nos dar, para que verdadeiramente sejamos livres. Não uma liberdade de fazer o que quer, mas uma liberdade de conseguir vencer os desejos da carne e fazer o que é preciso, mesmo sem querer. Eu não quero nem trabalhar amanhã, mas eu sei que eu preciso, eu sei que é bom para mim e eu decido fazer. Eu sou livre. Mas outros eu não vou. Não, isso não é liberdade. Você está preso em vaidades, em desejos, em preguiça. Então, quando nós tomamos decisões, mesmo que nos doa, mas por saber que elas são melhores, mais produtivas, essa é a verdadeira liberdade. Quando nós decidimos fazer o certo, mesmo que aquilo nos custe, isso é sabedoria de Deus, isso é temor de Deus. Então a verdadeira liberdade vem do conhecimento pleno de Deus, do conhecimento maior, desse conhecimento da existência e dos planos de Deus para a nossa vida. Aí você entende que a vida todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, até as ruins, porque elas forjam o nosso caráter, elas trabalham a nossa paciência, elas produzem nossa perseverança, elas trabalham a nossa fé, elas nos ensinam coisas melhores para tomarmos decisões melhores. Então entendemos melhor os planos de Deus. Quando conhecemos as leis, nós não ficamos presos nelas, nós não somos punidos por ela. Então nós somos livres de sermos castigados por elas. Então nós precisamos conhecer. Quando entendemos a grandeza de Deus, nós aproveitamos melhor o que Ele tem feito para os seus filhos, o que Ele tem feito para nós nessa terra. Porque entendemos que tudo tem uma hora certa, um propósito certo, um plano certo. Aí nós entendemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Que nós entendemos que tudo que sobe tem que descer, então você não joga qualquer coisa para cima, que você sabe pode cair na sua cabeça. Então nós conhecemos as leis de Deus, nós começamos a viver melhor a nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender as leis pessoais do caráter, leis universais de Deus, para que a gente possa andar nelas. Assim você não vai pisar num abismo espiritual, para que você não caia nele.
Mas você pode às vezes até andar num abismo físico e não cair. Porque a lei espiritual de Deus ela é maior sobre essa terra. Por isso que Jesus andou sobre as águas. Então nós precisamos ser sábios, mas nós também não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque aqueles que se acham sábios, muitas vezes tomam decisões erradas, porque a sabedoria humana ela é arrogante, ela é prepotente, ela é soberba, e ela precede a ruína. Então temos que tomar cuidado para que não nos achamos os mais sábios, os mais entendidos. Porque aquele que conhece a palavra de Deus entende que muito precisa mudar, muito precisa melhorar. Que quem somos nós para julgar? Então quando nós entendemos a sabedoria de Deus, o temor a Deus nos faz andar com mais amor, tomar decisões com mais pensamentos no próximo, segundo o que a palavra pede para nós. E isso dará saúde à nossa alma, vida ao nosso corpo, vigor aos nossos ossos. É o que a palavra de Deus nos diz. A sabedoria humana traz só destruição. Então por isso que Tiago, eu até programei de ler aqui, vamos ver se dá tempo. Tiago 3:17 vai dizer para a gente. 3:17 vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, ou seja, trata bem, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E mais em cima também fala mais coisas a respeito disso, leia na sua casa. O dicionário diz que sábio é aquele que sabe muito. Mas a Bíblia nos mostra que a sabedoria vai muito além do saber. Ela vai do proceder, ela tem que produzir resultados. Conhecereis a árvore pelo fruto. Se não tem fruto, não tem resultado, não tem sabedoria de Deus. Não tem presença de Deus, não tem temor de Deus, não tem vida de Deus. Então a sabedoria ela vai muito além disso. A sabedoria ela está firmada em 3 pilares. É um tripé. É conhecimento, entendimento e prática. Se você não tem um desses, você não tem sabedoria. Ela começa pelo conhecimento. E aí precisa do entendimento. Mas sem ser posta em prática, não há sabedoria. O terceiro pilar é o mais importante, é a prática dela. E a Bíblia vai nos mostrando isso. Pois o que adianta você ter tanta sabedoria e não pô-la em prática? Não viver uma vida? Você sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Você sabe o que é bom, mas não faz o que é bom. Você sabe o que é bem, o que vai dar bom resultado e não pratica? Que bem isso faz para você? Nenhum. Então só saber e não pôr em prática não adianta. A palavra de Deus é assim. Só conhecer e não viver, não praticar, não traz resultados. A verdadeira sabedoria é aquele que conhece e põe em prática, que sabe, que entende ela. E se você não entender, você vai conhecer, não entendeu e está praticando errado. Então não adianta. E não tem como praticar se você não conhecer. Então é um conjunto. Precisamos conhecer a palavra de Deus para entender ela melhor, para conseguir pôr em prática da forma certa. Para que a gente possa viver a bênção da sabedoria de Deus. Então esse conjunto tem que acontecer. Porque a prática é entrar, praticar a verdade, praticar o que é certo, praticar o que é bom, é entrar pela porta aberta pelo conhecimento e pelo entendimento. O conhecimento, sabe, te mostra onde é o caminho, te mostra a porta certa. O entendimento te mostra que você só precisa fazer algo para que aquilo se torne realidade na sua vida. Você precisa caminhar, tomar posse, os sinais vão te seguir. Então, o conhecimento da verdade te faz buscar a verdade, te dá o entendimento de que você precisa fazer algo. Sua vida precisa de mudar. E a mudança começa de você. Quando você põe a atitude em prática, você precisa praticar, você precisa fazer algo. E quando você começa a fazer, os resultados vêm. A diferença acontece. Então nós precisamos pôr em prática. Porque senão é conhecer a porta. É entender que o melhor é ali, que o bem está lá. E deixar a porta, não ir para a direção da porta. Porque aquele que não pratica não está caminhando em sentido da porta. E não vai entrar no céu. Não vai entrar no paraíso. Não vai receber, não vai... O acesso foi dado, foi conquistado, mas a pessoa ficou parada, ela não praticou.
Quando você pratica a palavra, você vive o reino de paz, justiça e alegria do Espírito. Isso se torna realidade da sua vida. Então Mateus vai dizer lá para nós que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, esse eu posso comparar ele com um homem prudente, com um homem sábio, entendido das coisas, que foge do mal, construindo a sua casa num lugar onde não vai destruir, construindo a sua vida com decisões, com postura, com um trabalho que ninguém vai poder roubar, que ninguém vai poder tomar. Quantas pessoas construíram aí na corrupção e depois perderam tudo? Pessoas construíram a vida às vezes no crime, depois perderam tudo, porque não construíram em algo sólido. Agora, quando construímos algo sólido, se o diabo tentar tomar, Deus restitui. Se o diabo tentar tocar, se Deus permitir que ele toque, vai ser para que algo melhor entre na sua vida, vai ser para que a recompensa venha. Então o sábio toma essas decisões, constrói as suas decisões firmadas em conselhos da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, leva a sério, está sempre fresca na sua mente, toda decisão sua é baseada na palavra, porque a palavra não te deixa errar. Na hora que você vai tomar uma decisão, você lembra, peraí, isso não agrada a Deus, isso não é certo diante de Deus, a palavra condena isso. A palavra me permite, a palavra me autoriza, eu posso tomar posse. Aí você toma decisões firmadas nos valores eternos de Deus, não em modas, não em vaidade. Então, quando entendemos melhor a palavra de Deus, você toma decisões mais assertivas na sua vida. E as coisas começam a fluir melhor, porque você não visa só as coisas materiais, só as coisas momentâneas. Você não visa só as coisas passageiras, você visa valores espirituais. Você visa honra, você visa caráter, você visa fidelidade. Você se preocupa com o próximo, então você não prejudica e não dá brecha de ser prejudicado. Você não faz nada que pode prejudicar o seu irmão, então lá na frente não tem tapete puxado, não tem como a pessoa provar que você fez algo errado porque você está firmado na verdade. Então nós temos que fazer as nossas escolhas assim, não visando coisas passageiras ou o nosso próprio ego, mas visando o bem comum daqueles da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, sem prejudicar ninguém, para que a bênção de Deus se estabeleça. Nós não olhamos moda, nós olhamos valores eternos. Porque a moda passa, a moda muda, os valores, os princípios de Deus permanecem para sempre. Então Provérbios 10:8 vai dizer que o sábio de coração aceita os mandamentos de Deus e os pratica. Aquele que obedece os mandamentos do Pai, este é o que me ama. João 14:23. Se nós amamos a Deus de verdade, nós precisamos praticar a palavra. Não pode ser só de palavras bonitas. Porque muitas pessoas vivem de palavras bonitas, são sepulcros caiados, como diz Mateus 23:27. Mas os fiéis a Deus, mesmo que fiquem nos prejuízo físico, eles são fiéis à palavra, eles permanecem na honra. Então não sejamos nós só de fachada, não só de crentes, só de aparência, só por falar. O diabo não teme isso, ele não respeita isso. O mal não se afasta, as bênçãos não vêm na vida daquele que vive de aparência, que quer mostrar para os outros. A bênção vem e se estabelece na vida daquele que é de verdade. O diabo foge daquele que é crente de verdade. Então nossa vida não pode ser de aparência, as nossas palavras precisam ser verdadeiras, nossa vida precisa estar firmada na rocha. Só assim a bênção de Deus se estabelece sobre as nossas vidas. Sem obra, sem prática diária daquilo que nós ouvimos, daquilo que a palavra de Deus nos manda, a fé que salva, que garante a vitória, é morta em si mesma. Sem praticar a palavra de Deus, a fé que a pessoa fala que tem, o amor que fala que tem, morre nas palavras vazias. Agora, quando você é fiel, mesmo sem palavras, o mal foge de você. Só de você olhar. Jesus vinha, e o gadareno já, o que eu tenho contigo? Jesus não falou nada, só chegou. A sua presença, quando você é fiel, a sua presença incomoda o inferno. A sua presença atrai a bênção. Onde você chega, a bênção se estabelece. Porque você é abençoado, porque você é crente de verdade. Então Tiago 2,17 vai mostrar lá.
que nós precisamos ser de obras. Então assim, mostre pelo seu bom trato, prove às pessoas que você é crente através das suas obras de mansidão. Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para os que estão de fora da igreja, para os que estão de fora do Evangelho. Ande de forma sábia, para que aquelas pessoas vejam que você é crente. E remindo o tempo, você aproveitando melhor o tempo, as oportunidades que vão surgir da sua forma sábia de andar e de tratar as pessoas, você vai ter a oportunidade de apresentar o Cristo para elas. E em mansidão, lá no versículo fala, em mansidão de sabedoria, mansidão de palavras, não é com dureza, não é com aspereza, não é com brutalidade, não é com ignorância, não é com falta de respeito, falta de educação, que nós vamos ganhar ninguém para Cristo. A falta de educação não leva ninguém, a falta de respeito não leva ninguém a nada. Isso não faz a semente de amor crescer, só faz a semente de ódio crescer, de resistência crescer. A semente de amor, ela deve ser plantada, como nós vimos ali, com mãos de amor, com mãos boas. Lembra que a pessoa que tem a mão boa para plantar e tudo cresce? Quem planta é com amor. Quer plantar a mensagem do Evangelho para crescer na tua família, nos seus amigos? Quer alcançar e ganhar as pessoas para Jesus? Plante com mãos boas. Não com dureza, com aspereza, com falta de respeito, mas com amor, com mansidão, com palavras de sabedoria, de respeito às pessoas. Responda com sabedoria às pessoas. Então o conhecimento da alma vem do ouvir. Mas se as palavras são brutas, você não quer ouvir, você não dá ouvidos, as pessoas não te ouvirão. E essa mensagem não vai descer, não vai ser digerida. Agora, quando as pessoas ouvem palavras de amor, de preocupação com você, palavras de carinho, de quem quer o seu bem, essas palavras descem, são digeridas pelo coração e elas germinam, elas produzem resultados, produzem mudança. Mesmo que a princípio elas não pareçam não dar um bom resultado, as pessoas vão pensar no que você falou, porque você falou com amor. Agora, se você falou com dureza, elas vão pensar e vão rejeitar, elas vão pensar e cuspir, porque essa palavra entrou mal no coração, desceu mal para o organismo, então se torna aquele crente intragável. Então o entendimento é a visão do Espírito. Quando nós entendemos isso, nós temos uma visão espiritual diferente para pregar, para viver, para agir, para receber as coisas de Deus. E o entendimento abre a nossa visão no mundo espiritual e nos faz entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que está alinhado com a palavra e o que não está alinhado com a palavra. Então nós precisamos buscar, para poder viver uma vida melhor, nós precisamos entender as coisas melhor, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, nos traz o entendimento das consequências e nos faz tomar as decisões melhores, nos faz praticar aquilo que vai fazer bem para a nossa alma, não o que vai destruir as nossas almas. Então quem não entende isso acaba acumulando maldição sobre a sua vida e acaba vivendo uma vida perdida. Tudo que constrói perde, porque não tem uma base boa, as decisões não estão acertadas. Então quando acaba pegando, quem não tem entendimento da palavra de Deus não tem visão espiritual, e sem isso você acaba pegando o bonde errado, pega o bonde andando, segue o que a moda, deixa a vida me levar. Agora quem tem entendimento da palavra não segue qualquer caminho, não escolhe, não aceita qualquer coisa para a sua vida, foge da aparência do mal. Aquele que não faz isso, quando a Susa está longe, está no caminho difícil, às vezes sem volta, o mal consegue destruir a família, a casa, porque está escolhendo coisas que aparentemente são boas, mas são bobas, escolhendo coisas que pareciam ser boas, mas eram bobas. Então nós precisamos de um relógio que passe mais devagar. Então muitos, por não pensarem, tomam decisões erradas, por não entenderem os riscos, por não analisarem as consequências. Falta de entendimento, falta de inteligência, falta de prudência. Atraem para a sua vida maldição e acabam destruindo às vezes a casa, a família, a vida profissional. Então nós precisamos buscar a mentalidade de Deus, vigie a todo tempo, alimente a sua mente da palavra de Deus, pensando sempre nas coisas de Deus, na palavra de Deus.
nós mantemos sempre vivos, atentos, os versículos da Bíblia, que acabam nos fazendo a tomar, né, as decisões certas. A vontade de Deus precisa estar fresca na nossa mente. E esses são os sábios, as pessoas sábias que Deus procura. As pessoas que leem a Bíblia, levam a sério, que procuram entender. Como é que você entende? Pensando a respeito. Pense a respeito do que a Bíblia ensina e você vai entender o que está contido nela. Conhecer, você conhece por ler. Entender é por pensar, por meditar, por pedir ao Espírito Santo, me ensina. E mediante a isso você conseguirá praticá-la. Você não vai conseguir fugir da verdade. Você automaticamente vai praticar aquilo que você ouve. Quem ouve coisas erradas e músicas erradas o dia todo, acaba uma hora praticando o que é errado. Agora, quem ouve a palavra o dia todo, acaba praticando a palavra. Amém? Então a falta de entendimento traz a falta de discernimento. A pessoa sem entendimento, ela não consegue discernir, separar o que é bom, o que não é, o que é de Deus, o que não é de Deus. E acaba sendo prejudicado por coisas que não caiu na bobeira daquela, não caiu no golpe daquele, não tomou um prejuízo bobo à toa, porque não discerniu no Espírito, porque o Espírito estava fraco, não foi alimentado pela palavra de Deus. Então não conseguiu saber quais são as boas, são boas, perfeitas, agradáveis, o que está acontecendo. Não te deu tempo de pensar, não é de Deus. Só visa você, isso só vai beneficiar você. Cuidado, pode ser humano. Isso vai prejudicar alguém, sai fora que é maligno, não aceite sobre a sua vida. Então essa sabedoria, essa postura na hora de examinar as coisas, do que está acontecendo, ou as oportunidades que vem na sua vida, fazem toda a diferença na sua vida. Perceber isso é discernimento espiritual. Quando entendemos isso, entendemos melhor esses princípios, a nossa vida se torna melhor. Passo a passo, dia a dia, nós começamos a ver melhor a vontade de Deus. Então busque isso todos os dias para a sua vida. Peça a Deus sabedoria para viver, porque sabedoria é esse conjunto. Mas tome você a parte, a atitude que te cabe, porque Deus não vai chegar e pôr conhecimento na sua mente. Ele vai te dar a oportunidade de adquirir. Vai lá e conquiste. A Bíblia está aqui, a palavra está aqui, os estudos estão aí. Vai lá, tome posse dela, faça a sua parte. E aí Deus faz você entender. Deus te dá uma luz. Ele ilumina os seus pensamentos para entender melhor. E é o primeiro passo para viver uma vida melhor. Entender qual que é o plano de Deus para o ser humano, os propósitos de Deus para você, o que Deus quer de você, o que Deus tem para você. Minha esposa falou, eu sou o que minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que minha Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que minha Bíblia diz que eu posso. Quando eu conheço isso, eu tomo posse disso, a minha vida é diferente. A minha autoridade é diferente, o meu espírito é diferente. O resultado, a minha volta é diferente. Então todos os dias, busque a Deus e você terá. Clame a Deus e você receberá. Não é bater, é abrir e se cruzar? Aquele que tem sede pede, peça, e água viva jorrará dentro de você. Você vai ver, eu já cansei de ser alimentado pelas palavras que saíram da minha boca, porque não era eu, era o Espírito Santo falando através de mim. E eu olhei e falei assim, gente, que sabedoria, não era minha. Eu sabia que não fui eu que falei, eu recebi. Falei, ó, isso é verdade, o que eu falei, falei, ó. Porque o Espírito Santo começa a jorrar dentro de você uma fonte de sabedoria para você mesmo. E você se torna a pessoa sábia que Deus tem para você, que Deus quer que você seja. Então esse é o cerne dessa mensagem de hoje. Busque o conhecimento. Tente absorver o máximo. Entendimento, tente entender. Conhecer, entender. Praticar. Porque praticar, quem pratica vive. A vida está no praticar. É o verbo, é o acontece. Então se você não põe em prática, não acontece. Se você põe em prática, acontece. Deus muda, Deus molda, Deus faz, Deus cura, Deus transforma, Deus realiza, Deus te dá a conquista. E assim nós comemos o melhor dessa terra. Amém? Então busque o conhecimento de Deus, a vida de Deus, a sabedoria de Deus. Alimente a sua vida, a sua mente, com os pensamentos de Deus, e eles se tornarão realidade no seu dia. Nós somos aquilo que nos alimentamos.
Então busque o conhecimento de Deus e seja sábio para viver a vida que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Põe sobre os seus pés. Adorado seja o Senhor. Deus. Pai amado e querido, mais uma vez nos colocamos em oração nessa noite para te agradecer pela tua palavra que veio nessa noite trazer crescimento, maturidade, entendimento ao nosso coração, que veio mais uma vez direcionar a nossa vida, a nossa mente, para seguirmos a tua palavra, a tua vontade, para buscarmos mais de ti, para sermos mais cheios de ti, para darmos mais alinhados com o que o Senhor tem para nós, para que a tua palavra se torne realidade em nossa vida e que nós sejamos isentos dos castigos, mas venhamos plantar sobre as nossas vidas bênçãos e maravilhas do Senhor, para que as tuas bênçãos sejam consequência dos nossos atos, não erro, não castigo, mas maravilhas do Senhor, sejam resultados do nosso caminhar contigo dia a dia. Que a tua sabedoria ilumine as nossas decisões, ilumine o nosso viver, para que cada dia possamos ganhar mais pessoas para o Senhor, possamos abrir a mente, o entendimento daqueles à nossa volta, com a razão da nossa fé, o entendimento, a inteligência do Espírito do Senhor sobre nós. Que o teu Espírito encontre em nós terreno fértil, para poder germinar a boa semente do Senhor, e que da nossa boca saiam palavras de bênção, saiam palavras de amor e mansidão, para que com elas, ó Deus, o fruto do teu Espírito venha nascer no coração de outras pessoas, para que sejam recebidas. Já temos muito, ó Deus, palavras de maldição, de ódio, de rancor lá fora. Que a palavra de vida dos teus filhos venha crescer, venha aparecer, venha se tornar realidade, para que as pessoas encontrem o amor. Encontrar o amor, encontrar Deus, que encontre em nós o Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo o teu amor cresça em nós, que a tua presença cresça em nós, que o teu Espírito cresça em nós, que reine o Senhor em nós, e que vivamos o teu reino, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, de glória, Então vamos com essa palavra para a nossa casa. Busque o conhecimento, busque o entendimento, pratique-o, ponha de fato em verdade, para que a sabedoria de Deus reine sobre a sua casa e você coma o melhor dessa terra. Viva os sonhos e os planos que Deus, o propósito que Deus tem na sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Vai em paz, que Deus te dê uma semana de bênção, de vitória e de respostas em nome de Jesus. Amém.